Fala galera, beleza? Moçada, vamos lá? Vamos dar sequência ao nosso estudo. Vamos que as provas estão se aproximando. Moçada, esse segundo bloco, eu e o Sérgio, a gente vai estar conversando com vocês sobre fatos importantes, históricos, que em 2023 fazem uma data especial, um aniversário especial. Nós vamos estar falando, né, Serginho, sobre os principais fatos que permeiam o século XIX. Tudo bem? Então, segue aqui a gente rapidinho. Moçada, a primeira coisa que é interessante para a gente pensar é exatamente o ano de 1823, a famosa doutrina James Monroe. Vamos pensar comigo só o seguinte, ó. A gente falou no vídeo passado, o Sérgio estava falando sobre Napoleão Bonaparte e o Congresso de Viena. O Congresso de Viena, 1815, vai tentar fazer com que as forças restauradoras, conservadoras, restabeleçam as antigas fronteiras da França ao período anterior de Napoleão Bonaparte e que se restabeleçam as chamadas monarquias conservadoras ou de base absolutista. Tudo bem? Chega-se a falar no Congresso de Viena, inclusive, em se recolonizar, né, Sérgio, o continente americano. E aí vem uma reação dos Estados Unidos, através de seu presidente, que diz que não mais irá admitir que potências europeias interfiram diretamente no continente americano. E eis a frase cunhada, América para os americanos. A doutrina, ela tem um peso muito importante na história do século XIX. Porque, além de ser uma reação norte-americana ao chamado Congresso de Viena, ele estabelece uma posição imperialista doméstica americana para o continente americano, inclusive sendo fundamental para o reconhecimento por parte dos Estados Unidos das independências locais. Lembremos qual foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil? Estados Unidos. Faz parte da nova política externa dos Estados Unidos. Uma coisa só que me chama aqui a atenção nessa questão, bem rapidinho, é que no século XIX, o Sérgio falava no vídeo anterior, sobre a influência de Napoleão Bonaparte e a invasão exatamente à Península Ibérica, Portugal e Espanha, o bloqueio continental. E aí, né, a capitulação por parte da Espanha pela França, né, fez com que nós tivéssemos os processos de independência dos crioulos na América Latina e a fragmentação da América. E dentre as grandes lideranças que nós temos na América, vai surgir uma figura emblemática chamada de Simão Bolívar, que vai estabelecer a Carta Jamaica e em 1826 é lançado o chamado bolivarianismo. Então, muitas vezes na prova a gente vê o monroísmo versus o bolivarianismo. O que seria o monroísmo? Seria uma política externa imperialista adotada pelo governo americano, na qual se compreende a ideia da América para os americanos. E o bolivarianismo seria a tentativa de se unir a região da América Latina, do México à Argentina, dentro de uma integridade latina, de uma identidade latina, contra o imperialismo europeu e, simultaneamente, dos Estados Unidos. Tudo bem? Só uma última observação, que a América sempre cai nas provas, né, de vestibulares. Eu vou fazer aqui uma síntese para você só raciocinar comigo o seguinte. Século XVII, descoberta dos Estados Unidos. Século XVIII, Serginho falou aí sobre a Guerra dos 7 Anos, a independência dos Estados Unidos. Século XIX, o monroísmo. Século XIX, a conquista do Oeste americano. Século XIX, o Destino Manifesto. Século XIX, a Guerra da Secessão. Século XIX, a abolição dos escravos americanos. Século XIX, a consolidação do poder da burguesia e a expansão e a interiorização. Na geografia a gente vai chamar de desterritorialização das indústrias da região Nordeste, da região dos Manufacturing Belts, e o início de um processo de industrialização do Sul e do Oeste americano. Tudo bem? Então, lembra esse processo de organização dos Estados Unidos, que é tão bem cobrado nas provas, sobretudo o Unifor Unicristos, e a UES recentemente abordou. Aliás, o Enem adora esse assunto. Sérgio, uma efeméride de grande importância, e aí a gente jamais vai poder passar sobre efemérides no ano de 2023 sem falar sobre a chamada Assembleia Constituinte no Brasil, de 1823, onde você vai ter o início do nosso primeiro reinado. Nós temos aí, Fernandes, o que chamamos de Constituição da Mandioca,
que é um projeto constitucional que foi elaborado pelas elites brasileiras, leia-se aristocratas rurais, de orientação liberal e que tentavam ali não apenas consolidar um modelo de Estado nacional, mas também limitar o poder de Dom Pedro, que na época então vai entrar em choque com eles. Dom Pedro, de ascendência e orientação absolutista, não vai aceitar isso e determina que as tropas intervenham na Assembleia, dissolvam essa Assembleia e temos ali a chamada Noite da Agonia. Então, essa Assembleia, na verdade, pessoal, no primeiro momento, ela não foi muito feliz, porque o projeto que foi apresentado estabelecia que não apenas o eleitor tinha que ter uma certa renda avaliada na quantidade de mandioca que produzisse, na verdade, muito mais uma alegoria para ilustrar o poder da elite agrária do que outra coisa, mas estabelecia que o poder do imperador deveria ser dividido com outros dois. E é isso que Dom Pedro não aceita. E ao dissolver essa assembleia, Dom Pedro convoca um outro momento, uma nova assembleia, onde dessa vez um novo projeto é apresentado com, em vez de 3 poderes, 4, onde um dos poderes é o moderador, que é aquele poder que vai, ironicamente, aumentar os poderes de Dom Pedro. Então, de 1822 até 1831, 9 anos aí mais ou menos, nós temos o chamado Primeiro Reinado, um período em que o Brasil foi governado despoticamente pelo imperador Pedro I, que enquanto o pai estava em Portugal governando, ali medindo forças com a elite burguesa, porque em 1820 você sabe que estoura a Revolução Liberal do Porto, que requer que Dom João volte para Portugal. Mas dali até a morte dele, em 26, Dom João é mais uma marionete das cortes portuguesas do que outra coisa. O poder de fato dos Bragança está no Brasil nesse momento. A Confederação do Equador, no ano seguinte, em reação a essa dissolução, é, na verdade, um momento em que o Nordeste brasileiro, capitaneado por Pernambuco e assessorado por Ceará e outras províncias nordestinas, demarca a oposição a Dom Pedro I. A ideia era dissolver parte do que hoje é o Nordeste do Brasil, que seria uma república por conta da proximidade com a linha do Equador, daí porque o nome. Seria então um país novo. Dom Pedro, por sua vez, sem muita força militar, tampouco econômica, conta com empréstimos junto à Inglaterra e contrata mercenários, que vão então desbaratar essa rebelião com forte repressão, inclusive um dos motivos que vai levar à sua futura renúncia. Porque a violência desproporcional, desmedida com que ele comanda, digamos assim, essa repressão, vai deflagrando uma sistemática oposição a ele. A Guerra Cisplatina, a questão do trono português, o assassinato de Badaró, a falência do Banco do Brasil, entre outras coisas, vão minando o poder de Dom Pedro I, que então, diante disso, prefere renunciar. Seu filho, Dom Pedro de Alcântara, fica no Brasil para que no futuro possa ser coroado, mas ele tinha 5 anos de idade. E a Constituição estabelecia que, se o herdeiro não tivesse a idade suficiente, haveria um interregno, a que chamamos de período regencial, que é uma das fases, Fernandes, em que, acho que a própria geopolítica vem falando sobre isso, a nossa unidade territorial quase foi fragmentada, porque revoltas como Cabadagem, Sabinada, Balaiada, a Farroupilha, de que você falava no outro vídeo, elas praticamente seccionaram o nosso território. Maleses, né? Dos malês, da Bahia. Na Bahia. É. Então, e aí vem esse período regencial, e o fim desse período regencial termina num golpe. Da maioridade. O golpe da maioridade, que dará início ao segundo momento que a gente vai discutir, que é o segundo reinado. Tá? Que, aliás, tem como um dos seus principais articuladores o padre José Martino de Ano de Alencar, que vem a ser o futuro senador Alencar, pai do escritor homônimo José de Alencar. O senador Alencar, ele é um dos cabeças desse golpe, tá bom? Dom Pedro de Alcântara, o filho, só tinha 14 anos, nem 15 completos. Então, o que pensaram? Vamos colocá-lo no poder? Porque aí, pelo menos, a imagem dele centralizando a política
meio que sufocaria essas revoltas. Porque a propósito, Fernandes, dessas revoltas todas, teve uma que vai se estender ainda por praticamente uns 5 anos ainda. É a mais extensa guerra civil da nossa história, que é a Farroupilha. Ela vai de 35 até 1845. Aliás, nela, em boa parte das outras, a figura importante é o Duque de Caxias, que comanda com uma certa violência, digamos assim, a repressão, não muito proporcional, talvez para alguns, porque ele é um pouco mais condescendente na Farroupilha, talvez porque seriam lideranças elitistas, dizem as críticas, um pouco mais cruel em outras mais populares, como é o caso da Baleada do Maranhão, mas, bem, aquela coisa maquiavélica, né? Os fins, entre aspas, justificam os meios. O fato é que a historiografia tradicional vai, por isso, consagrá-lo como o pacificador. Porque o segundo reinado, via de regra, passados 10 anos, ele está pacificado, estabilizado, digamos assim, não é isso? Pacificado, inclusive, com uma nova economia e com a formação de uma aristocracia, mantido-se o eixo do Sudeste no café. Mas, Serginho, século XIX também é marcado, e aí a gente vai pensar o seguinte, o aluno que vai fazer prova de vestibular, ele sai do século XVIII, onde você tem a Revolução Industrial, em 1798, a teoria malthusiana, onde você vê uma explosão demográfica na Inglaterra, certo? E o século XIX é um século, como você bem disse no vídeo passado, extremamente conturbado a partir dos grandes movimentos, sobretudo operariados, movimento ludista, cartista, o sindicalismo, em que haviam forças liberais que poderiam derrubar, né, novas forças liberais que poderiam derrubar um regime até burguês. Então, Karl Marx, em 1848, em seu Manifesto Comunista, ele já preconiza uma nova força emergente nesse século XIX, né? Serginho, sociologicamente, a gente tem hoje uma análise que a gente fala muito sobre a dialética materialista histórica como base, né, do estudo de Karl Marx e a evolução desse estudo de Karl Marx e o chamado, mais adiante, movimentos operariados e até movimentos socialistas. Como é que o nosso candidato, que vai fazer prova agora, sobre Karl Marx, sobre o manifesto, sobre a ideia, né, inclusive da Comuna Parisiense em 1861, inspiradora do movimento vindouro do século XX, como é que o candidato ele deve organizar a ideia dele acerca disso? Pessoal, Fernandes preparou aqui a bola, fez uma de Garrincha, né? Quem sou eu para ser comparado a Pelé, pelo menos? Mas, cara, fez o bate-bola aqui para você marcar o gol bem casadinho. Marx, pessoal, o pai do socialismo científico. Amparado ali por Engels e outros, digamos, companheiros, ele é o grande referencial, amado ou odiado, que até hoje é motivo de discussões, de debates. Marx, pessoal, ele nasce em 1818, filho de uma família de ascendência judaica, muito embora ele próprio não tivesse na sua, digamos, filosofia, sociologia, nenhuma inspiração religiosa, ele próprio mesmo, tanto que ele vai reverberar a ideia de que a religião é o ópio do povo. Para Marx, pessoal, o socialismo que existia antes dele, palavras dele, era utópico. Saint-Simon, Charles Fourier, Pierre Proudhon são pensadores que estão, de alguma forma, propondo mudar as coisas no sistema que não vão se operar. Falansterios, bilas operárias, educação, voto, isso não vai mudar o sistema. Então, quando Marx se estabelece, enquanto pensador, jornalista, escritor que ele foi, economista, ele bebe muito da fonte da economia clássica. Estranho isso, pessoal. Karl Marx, ele lê David Ricardo. Karl Marx, ele lê Adam Smith. De modo que ele subverte essa ordem, claro, mas ele pega os conceitos. Preço, juro, capital. Só que ele desenvolve uma perspectiva que, segundo a visão marxista, não é justa. Porque na relação capital-trabalho, Marx diz que construiu-se um pré-conceito.
de que o capital necessariamente é mais valioso que o trabalho. Então grava isso, pessoal, marxismo, capital e trabalho. Para ele são duas grandezas, na visão dele, que são iguais. E quando você coloca, não, mas o operário não tem capital, mas tem um trabalho. Então, para Marx, o capital e o trabalho são equivalentes, porque o capital não existiria sem o trabalho. Observe que ele não nega que o capital é importante, mas que o trabalho também é. Então, na sua visão econômica, Marx, quando desenvolve o seu Manifesto Comunista, que não é uma obra econômica, tá? É política. Mas ele estabelece que é necessário que haja uma ruptura radical institucional do Estado burguês com a sociedade, através de uma luta armada, organizada, proletária, que possa instituir uma nova ordem transitória com Estado, com partido, com exército. Engraçado, pessoal, que são instituições burguesas. E ele próprio fala isso. Mas até haver um regime onde todos, em tese, sejam iguais, o comunismo. E ali seria o fim da história. Fukuyama, quando fala de fim da história, o fim da União Soviética seria o fim da história. Marx também fala disso. Na visão dele, seria o fim do capitalismo. Fukuyama, o fim do socialismo soviético. Hegel também fala disso, que seria o espírito absoluto. Santo Agostinho é o juiz final. Mas, pessoal, para Marx, eis a questão. A política, que é dialética, inspiração hegeliana, ela passará por uma antítese final. Então, o comunismo, na verdade, ele seria um desfecho, que para muitos críticos, isso sim seria uma utopia, porque quem acredita que a natureza humana é competitiva, Adam Smith, pessoal, escocês, de profunda influência romiana, entende que é do ser humano ser competitivo. Para Adam Smith, o ser humano ele quer elogios, ele quer aplausos, ele quer reconhecimento. E por conta disso, a expressão no dinheiro. Só que para Marx, não é bem assim, isso é uma construção social. O ser humano, e aí Marx tem uma profunda ascendência de Rousseau, porque para Marx, na verdade, pessoal, o que subverteu a concepção humana de sociedade foi a propriedade privada. Por isso, não esqueçam isso, pessoal, para Marx, o ser humano, ele é capaz de viver num regime comunista. E isso é a profunda influência de Rousseau, do romantismo de Rousseau. Na Revolução Francesa, temos a conspiração dos iguais, de Graco Babeuf, em 1796, que é um primeiro lampejo do que vai ser a Comuna de Paris, depois na própria França, a qual Marx acompanha à distância. Lembre-se, a efeméride é a morte de Marx. Marx morre em 1883. A Comuna foi antes, entendam isso. Então Marx, meio que à distância, e acompanha entusiasmado tudo aquilo, embora não tenha assistido à concretização, porque ela foi muito efêmera, não é isso? Então, pessoal, a Revolução Russa em 17 não é o primeiro momento em que a classe operária se organiza numa inspiração marxista. Fernandes falou há poucos instantes. A Comuna de Paris, no final do século XIX, já foi uma experiência, digamos, influenciada por ideais marxistas. Agora, pessoal, há uma discussão que Fernandes aprofunda como ninguém acerca do que seria, na geopolítica, tá? Um socialismo real e ideal. Como assim, Fernandes? O socialismo real foi o que foi implementado, que foi corrompido, que foi estatizado, que foi centralizado, aonde você tem a formação de tecnocratas, burocratas militares, que através de planos elaborados pela Gosplan, no caso da União Soviética, eles planejavam a economia. E isso se mostrará excessivamente burocrático, pouco competitivo e extremamente corrupto. Isso fica muito às claras quando Leonid Brezhnev, em 1982, morre, e a União Soviética ela decai naquele momento. E aí vem o governo de Mikhail Gorbachev, e eu costumo dizer que ele tenta estabelecer um passo para trás.
uma ideia que o Lenin, na NEP, já havia tido esse estalo. Então esse foi o socialismo real. O ideal seria um processo de evolução, o ideal é o ideário, em que nós teríamos a conscientização da sociedade como um todo, e aí gradativamente o próprio Estado iria gradativamente perdendo suas forças e tudo se tornaria comum a todos, onde o comunismo seria o desfecho final desse processo. Perfeito. Aí você teria a idealização de um processo marxista, socialista como um todo. Perfeito. Perfeito? Moçada, uma outra situação interessante aqui pra gente. Bom, a efeméride seria a Lei Áurea, mas, galera, vamos pensar comigo aqui o seguinte, ó. Prova da Unicristos, que quarta-feira se avizinha, Sérgio, eles cobram muito uma ideia de estrutura fundiária brasileira. Nós temos um país extremamente desigual. Segundo o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 2013, divulgado em 2014, hoje nós temos 59% das terras agricultáveis do Brasil concentradas nas mãos de 1% da sociedade. Então, é como se eu tivesse 100 fazendas, uma só fazenda ocupasse 59% da área. Perfeito? Enquanto 86% das pequenas propriedades no Brasil, elas teriam aproximadamente 15% do espaço. E o que sobra aí na estatística seriam propriedades medianas. Então, assim, como é que vai evoluir essa questão agrária? Eu queria dizer para vocês, e o Sérgio estava falando muito sobre o segundo reinado, Dom Pedro II. Dom Pedro II é o cara do café, tudo bem? Dom Pedro II vai estabelecer em 1850 chamada Lei de Terras. A Lei de Terras no Brasil de 1850, ela vai findar com o princípio do uti possidetis, do uso capião, estabelece a propriedade rural no Brasil, tendo ela uma finalidade social. Qual é a finalidade social da terra, Fernandes? Produzir. Então, para o Estado, a partir daquele momento, toda terra que não cumprisse a sua finalidade social, ou seja, que não produzisse, ela deveria ser devolvida para a sociedade. Daí, estabelece-se o princípio das terras devolutas no Brasil. Tudo bem? E aí essas terras devolvidas à sociedade, tendo o Estado como tutor dessa sociedade, o Estado deveria distribuir essas propriedades. Aí vem um detalhe que é interessante. De que forma que o Estado fez isso? Bom, Dom Pedro II vai beneficiar uma aristocracia cafeeira e os coronéis, né, no Nordeste do Brasil. Mas para não ficar impopular, haja visto que a Guerra dos Farrapos ainda era o fantasma no início do segundo reinado, o que ele fez? Ele cria um princípio pseudodemocrático e ele diz, todos no Brasil poderão ter terras, inclusive ex-escravos, desde que tenha dinheiro para comprá-las, através de leilões públicos. Eis uma questão interessante. Por que os Estados Unidos receberam mais imigrantes do que o Brasil no mesmo período, se o Brasil chegou até a financiar passagens para os estrangeiros virem para cá? É que enquanto o Brasil dificulta o acesso à terra, os Estados Unidos, através da lei Lincoln, ele chegou a doar 65 hectares de terras a todos os colonos americanos que ocupassem as terras do Oeste por 5 anos. Então, enquanto o imigrante vinha ao Brasil para ser um peão, para colher café e pagar depois o empréstimo da viagem, os Estados Unidos o tornaria, né, evidentemente, um fazendeiro. E aí o que acontece também nesse período do Brasil? As pressões britânicas. Galera, eu estou vivenciando na Europa um neocolonialismo. Estou vivenciando uma segunda revolução industrial, uma produção em larga escala. E uma produção em larga escala exige mais matéria-prima, mas, sobretudo, mercado consumidor. E o Brasil ainda era uma sociedade escravagista. Então era necessário que a gente reduzisse a quantidade de escravos. Qual era a visão britânica? Tornar o escravo um assalariado, para que ele pudesse receber um salário, recebendo o salário ele pudesse comprar, tornando-se consumidor, gerando-se lucro através da compra do produto britânico. Simples assim. Então a Inglaterra ela começa a inibir o tráfico de negros, mantendo os negros na África, produzindo matéria-prima para eles e ao mesmo tempo tentando transformar a América num centro consumidor. E aí o que acontece? A lei Bill-Arbidin, estabelecida pelos britânicos, 1845, onde ele se deu o direito de apresar todo e qualquer navio que traficasse escravos. E aí vem as grandes leis abolicionistas do Brasil. Sociedade Abolicionista de 1850,
a Lei Eusébio de Queiroz, proíbe-se o tráfico de negros no Brasil. 1871, a Lei do Ventre Livre, todos os negros nascidos a partir dessa data, teoricamente, estariam livres, né? A mulher pariu e disse, vá-se embora que você está livre, é quase isso. Em 1885, a Lei Saraiva-Cotegipe, ou Lei Sexagenária, tá? E, finalmente, a de 13, né? A Lei de 13 de maio de 1888, que vai trazer a grande Lei Áurea no Brasil. A Lei Áurea, pessoal, ela finda a questão da escravidão institucionalmente falando. Só que a Lei Áurea garante a soltura dos negros, mas não a cidadania em sua plenitude a esses negros. Na verdade, aprofunda-se a miséria, a pobreza, a marginalidade e o preconceito para com a sociedade negra brasileira. Tudo bem? Bom, e aí, Serginho, nós temos aí 1893, nós já saímos do segundo reinado, eu já estou entrando na chamada República Velha, final do século XIX. Tá? Proclamação da República, 15 de novembro de 1889, e aí a gente vai ter uma revolta, que é chamada Segunda Revolta da Armada. Como é que a gente vê isso na questão das Forças Armadas, da Marinha Brasileira? Pessoal, proclamação da República, Fernandes já disse, é um processo que é capitaneado por vários atores sociais, cafeicultores, segmentos da igreja, setores do comércio, militares, que não eram homogêneos, saliente-se isso. Havia os militares mais tarimbeiros, aqueles mais tradicionais, aqueles mais velhos, como Deodoro, por exemplo, que tinham até uma certa amizade com o imperador, com a coroa, que eram mais evolucionistas, queriam que por alguma coisa esperassem de repente ali um desfecho natural com a morte do imperador, Dom Pedro II, que para os padrões da época já era um homem bem longevo e doente, diabético, para evitar qualquer rusga, qualquer não, e os mais jovens, que para variar são sempre assim mais intempestivos, os acadêmicos, né? Que muitos deles provinham do colégio militar, influenciados pelo positivismo, Hermine Constant, que não queriam esperar isso não, porque poderia haver uma reviravolta. Vai que de repente o imperador morre, mas aí colocam logo a princesa Isabel no lugar, com o Conde D. Não, vamos tirar logo. O fato, pessoal, é que proclamam a República, oficialmente ali representada pela presença militar de Deodoro, o que muitos vão taxar de quartelada, por isso mesmo, e daí porque dizerem que ao longo da República, com ou sem militares, mas há vários golpes, então, ali seria o primeiro. Mas o fato é, pessoal, quem é que durante esse primeiro momento da República, chamado de República Velha, depois vem a Era Vargas, fase populista, regime militar, e o que seria a Nova República? Os militares. Deodoro, então, de 89 até 91, quando se dá a sua renúncia, fica como presidente, primeiro como chefe de governo provisório, depois eleito como presidente. Nós temos uma Constituição, uma nova Constituição, a de 1891, que diferente da primeira é republicana, essa agora, com 3 poderes, estabelecendo um voto que não é mais censitário, mas é aberto, não é secreto. Então Deodoro ele foi eleito com o vice Floriano Peixoto, que é quem vai assumir diante da renúncia de Deodoro. Porém, Fernandes, estabelecia a Constituição que, se o presidente, o titular, não tivesse passado pelo menos 2 anos, era papel do vice convocar novas eleições. O que Floriano não aceita, porque segundo ele, que também era marechal e alagoano, olha que curiosidade, os nossos 2 primeiros presidentes eram militares, os 2 marechais e alagoanos, tá? Então, segundo Floriano, eu não vou sair, porque essa regra só vale para quem foi eleito em circunstâncias, digamos que normais. Eles foram eleitos pelo parlamento.
Então, nessa queda de braços, pessoal, entre oposição e Floriano, ele não só se firma no poder, como vai receber a alcunha famosa de o Marechal de Ferro. Não é isso? Então, essa segunda revolta da Armada, que você sabe melhor do que eu, é uma revolta que vem não do Exército, mas da Marinha, porque existe ali uma rusga política entre o Exército e a Marinha, que consegue derrubar o Deodoro, mas não consegue derrubar o Floriano. Porque, entre outras coisas, ele se articula muito bem com os soldados, ele aumenta os soldos. E ele tinha uma liderança mais carismática, embora muito enigmática nos bastidores, mas enfim, pessoal, consegue se firmar. Então essa segunda revolta da Armada, que foi há 130 anos, uma efeméride, é uma continuação da segunda. Para a Armada, que é a Marinha, né, a Marinha Armada, já que conseguimos derrubar o Deodoro, também conseguimos o Floriano, mas não conseguem, entende? Aliás, a propósito, o Floriano, ele não era bem o vice na chapa do Deodoro. É porque naquela época, pessoal, tanto o presidente quanto o vice concorriam separadamente. Curiosamente, o Floriano era candidato da oposição, que no caso perdeu, o Moraes, não é isso? Que, aliás, vai ser o próximo presidente. Inclusive, Serginho, me corrija se eu estiver errado, né? Sou professor de geografia, não sei nada de história. Nós tivemos algo parecido ali entre Jânio Quadros e João Goulart, né? Essa história de presidente com um, vice de outro. Porque se votava separadamente. Ainda, não é isso? ainda era. João Goulart era da oposição. Eu estava vendo, tu falando aí Só da... uma parte, o João Goulart, ele talvez seja o único caso de vice-presidente eleito e reeleito, porque ele foi vice também do JK. Eu estava vendo aqui tu falar sobre a Constituição de 1891. O Serginho falou já de duas constituições no século XIX, né? Ele fala sobre a Assembleia Constituinte e falou sobre a Constituição de 1824. Eu estava somando aqui, Serginho, enquanto tu estava aí, eu estava fazendo minhas contas aqui. 7 constituições no Brasil. Aí, uma dica para você que vai fazer prova, né? Que sempre tem aquela confusão entre outorgado, promulgado, promulgado. Deixa eu dar uma dicasinha, coisa de geógrafo, não de historiador, tá? Como é que você faz para lembrar na prova? Galerinha, eu só tenho 2 constituições outorgadas, 1824, 1937. O resto bota tudo promulgado e vai para o abraço. Então, 1824, 1891, 34, 37, 46, 67 e 88. 67, só um perigo. 67, eu estou em pleno regime civil-militar, mas existia um congresso, houve uma Assembleia Constituinte tecnicamente promulgada. Ponto. Estou correto? Sim, sim, Show? sim. Moçada, nós fechamos com isso, né, Serginho? Sim. Nosso segundo videozinho, cara, para você que vai fazer prova. Galera, eu queria só lembrar vocês, divulguem esse vídeo para seus parentes, seus amigos, não para o seu concorrente, né? Porque esse vídeo ele serve não só para as provas de primeiro semestre, nós estamos discutindo questões para o ano de 2023. Qualquer que seja concurso e vestibular, indique, tá? Porque vai valer a pena, você vai estar ajudando alguém próximo a você. Aguardo vocês no nosso terceiro vídeo para 2023. Serginho? Forte abraço. Valeu!